aí pessoal, como é que tá? Tudo tranquilo, tudo na paz? Marcelão na área mais uma vez, e hoje a gente vai falar sobre a terceira chave de como dizer sim para você mesmo em busca de propósito, de objetivo. Olha só que massa hoje. Hoje a gente vai falar de como sair do ponto de hostilidade e entrar no ponto de criatividade. Ficou curioso? Vem comigo. Mas antes disso, aqui no cantinho, ó, se inscreve no canal, certo? Ativa as notificações no sininho para você não perder nada e compartilha com aquela galera que você acredita que precisa entender sobre o propósito. Vem comigo, solta a vinheta! E aí pessoal, como é que tá? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Marcelão na área mais uma vez para a gente dar continuidade ao nosso processo de desenvolvimento e crescimento. Essa semana a gente está falando de como dizer o sim para você mesmo, a gente está falando sobre propósito, a gente está falando sobre como encontrar esse propósito. A gente já falou sobre duas chaves. A primeira chave, nós falamos sobre a importância da gente olhar para dentro, conseguir perceber, conversar com os nossos sentimentos, conversar com as nossas emoções e verificar qual é a verdadeira necessidade nossa em busca de propósito. E a partir daí perguntar profundamente, entender profundamente o propósito. Para que eu quero isso? Por que eu quero isso? Segunda chave, a gente falou um pouquinho sobre a responsabilidade, da culpa à responsabilidade. E aí o que nós falamos? Nós falamos o seguinte, da importância da gente entender, enxergar e verificar com nós mesmos que culpa e responsabilidade são duas coisas completamente diferentes. Quando a gente fala sobre culpa, a gente traz vitimização. A gente fala, o quanto que eu sou vítima de escolhas. Responsabilidade, a gente traz para nós a responsabilidade e consegue trazer para nós a responsabilidade, tanto do sucesso quanto do fracasso. E isso vai depender do quê? Das escolhas. Hoje a nossa terceira chave, relembrando o seguinte, que chave é o seguinte. Chave nada mais é do que aquele negocinho que a gente põe e gira. E quando a gente faz isso, por exemplo, no carro, no painel do carro, a gente gira a primeira vez, acende a luz do painel. E aí dá aquele start, fala assim, caraca, deu uma iluminada. A próxima virada da chave, ela é ação. Então o que acontece quando eu viro de novo a chave do meu carro? O motor liga, acende, causa explosão e ele vai, certo? Então essa primeira virada de chave, que é a iluminação, eu e você, a gente conversa junto aqui, e isso vai gerando, isso vai saindo. Essa segunda virada de chave, que é a explosão, que é começar e dar continuidade a esse processo, isso é de sua responsabilidade, eu não posso fazer a ação e o comportamento por você. Consegue compreender isso que eu estou te dizendo? E essa terceira chave, que a gente conversa um pouquinho hoje, que a gente vai falar um pouquinho hoje, ela fala da hostilidade à criatividade. Então, como que isso acontece? Isso acontece da seguinte forma. A hostilidade é a agressividade. Hostilidade é você se tornar agressivo àquilo no qual você acredita que está passando. Sabe aquele momento de barreira, de dificuldade, de oportunidade, que na verdade é oportunidade, no qual você vive hoje? Então, quando você age com hostilidade, qual o retorno que você tem em relação a isso? Em relação a essa barreira, a essa dificuldade que você está passando. E o processo de criatividade é afeto, empatia e simpatia em relação àquilo. Poxa, eu vou ter simpatia e empatia em relação àquilo que eu estou passando? Que doideira é isso? Isso é o seguinte, é quando a gente olha para o mundo com que tipo de óculos, que tipo de binóculo que a gente está colocando para olhar a vida, para olhar o mundo, de que forma que a gente está olhando as adversidades e se a gente as enxerga como oportunidades ou se a gente as enxerga como
a vida não presta, a vida é ruim e ela só me traz coisas desafiadoras. E eu vou te falar uma coisa, ela não vai parar de te trazer coisas desafiadoras, a não ser que você queira se manter numa zona de conformidade. Enquanto você quer ultrapassar limites, ultrapassar barreiras, alcançar propósitos, a vida será desafiadora para você. Aí você precisa escolher, ou eu desisto, ou eu sigo em frente, tá certo? Quer ver um exemplo claro em relação a isso? A gente enxergar a vida como um desafio, ou enxergar a vida como uma oportunidade, é quando a gente olha, por exemplo, para a mesa e tem uma fatia de bolo. E essa fatia de bolo você precisa dividir para 2 pessoas. A gente entra na vida enxergando aquilo como, para eu ganhar, alguém tem que perder. A primeira coisa na qual nos paralisa dentro do processo de de hostilidade e criatividade. Por quê? Porque a partir do momento que eu tenho hostilidade dentro da minha cabeça, dentro do meu cérebro, e eu vejo aquela fatia de bolo, eu preciso dividir para duas pessoas, na verdade, se eu entro num processo hostil, eu não vou dividir, eu vou comer ele sozinho. Ou então eu vou brigar com a outra pessoa para saber quem tem mais direito àquele pedaço de bolo ou não. Mas a partir do momento que eu entro num processo de entender aquilo, não como agressividade, não como hostilidade, mas entender como criatividade, eu vou fazer com que aquela fatia de bolo se torne 2 fatias de bolo e que satisfaça aos 2 lados ao mesmo tempo. Que crie oportunidade para as 2 pessoas, porque os 2 ganham. Tá entendendo a diferença? Nesse lado aqui da hostilidade, eu preciso para ganhar, alguém precisa perder. Desse lado de cá, da criatividade, eu ganho junto com a outra pessoa. E assim o mundo se torna muito mais feliz, muito mais fácil e a vida se torna muito mais saborosa. Marcelo, mas me dá um exemplo de como, por exemplo, eu vou pegar uma fatia de bolo e transformar ele em 2 fatias de bolo. Completa com sorvete, por exemplo. Dá uma esquentada nele e transforma ele num esqueci o nome, ó. Aquele bolinho que você mistura com sorvete. Eu esqueci o nome, mas você vai lembrar que tá aí do outro lado. Entendeu? E aí satisfaz aos 2 lados, os 2 lados ganham. Tá entendendo isso? A importância da gente conseguir enxergar hoje, o nosso exercício é esse. É a gente conseguir enxergar, sair da hostilidade e entrar na criatividade. Marcelo, como que eu faço isso? Você faz isso a partir de um exercício chamado reenquadramento. E é esse exercício que eu quero propor para você hoje. E aí, como que eu faço? Eu faço a escolha da abordagem. O reenquadramento é a escolha da abordagem. Eu vou abordar a minha vida com hostilidade ou com criatividade. Hostilidade é, eu vou achar que para eu ganhar, alguém tem que perder. A criatividade é, de que forma nós conseguimos ganhar juntos. Está conseguindo entender isso que eu estou te dizendo? Pare e pense naquilo que você está vivendo hoje, que está mais te magoando, que está mais te machucando hoje, que mais te dói hoje. Pense nisso. Agora pense no seguinte. Provavelmente, isso envolve 2 ou mais pessoas. E aí você pensa assim, para eu vencer, o outro tem que perder. Eu preciso ser melhor. E aí você está trazendo para o lado da hostilidade. Mas a partir do momento que você para e pensa assim, de que forma que eu posso mudar esta realidade? Para que nós 2, ou nós 3, ou uma comunidade saia ganhando todos ao mesmo tempo. Esse é o exercício de hoje. Vou deixar para você pensar nisso hoje. E eu quero que você... eu quero dar um exemplo. Olha só, minha esposa, ela é meio bagunceira, minha esposa. Ela é muito bagunceira. Então, olha só, o que ela faz? Ela chega e larga a sandália no meio do caminho, ela larga um negócio
num lado, ela pega um caderno que ela usou aqui, daqui a pouco colocou ali, depois colocou acolá, e sempre fica perguntando, onde é que está isso? Onde é que está aquilo? Nunca tem um lugar certo para guardar isso. Eu sou mega organizado, eu gosto, sou mega organizado, e como eu falei no nosso primeiro episódio, eu sou também controlador, e às vezes isso me atrapalha. E me atrapalha muito, e eu tenho trabalhado isso em mim. E a outra coisa que eu quero trabalhar também, dar esse exemplo para você, é da hostilidade para a criatividade. Como que eu comecei a trabalhar isso? Eu comecei a olhar as coisas e comecei a perguntar para ela, e isso aqui, por que que tá aqui? E isso acolá, por que que tá acolá? Isso aqui é para estar aqui mesmo? Comecei a fazer perguntas em relação ao comportamento dela. E além do seu comportamento modelar comportamentos, as suas perguntas modelam comportamento. Então eu estou dizendo isso desde o nosso primeiro episódio de como dizer o sim para você mesmo em busca de propósito. Faça perguntas. Primeiro a gente fez perguntas para quem? A gente fez pergunta, caiu para dentro, fez pergunta para a gente mesmo, entendeu os nossos sentimentos e entendeu, por exemplo, que o controle atrapalha. Depois disso, a gente entendeu o quê? A gente entendeu a importância da gente conseguir sair da culpa para a responsabilidade. Como que a gente fez isso? Fazendo perguntas. E agora eu estou propondo você fazer perguntas para você sair da hostilidade e ir para a criatividade. De que forma diferente eu agindo posso realizar resultados diferentes? Einstein falou isso. Princípio básico de insanidade, de burrice, é você fazer todos os dias a mesma coisa e achar que vai ter resultado diferente. Você quer resultado diferente? Tenha comportamentos diferentes, atitudes diferentes. Tá ok? Me conta aqui como é que foi sair da hostilidade e entrar na criatividade. Grande abraço, até amanhã.